Escrever, para mim, é um hábito de muito tempo. E ao longo da minha jornada, o que eu fui aprendendo é que é uma forma muito boa para eu conseguir organizar todos os pensamentos e conseguir entender coisas que se repetem, coisas que fazem sentido conectadas, coisas que não têm ligação. Ou seja, no final é a capacidade de você organizar o conhecimento que você vai construindo ao longo do tempo. Trazer isso para o papel ajuda a refletir mais e mais sobre o que ainda pode ser utilizado para frente e o que precisa ser revisto. Então, escrever os livros me deram muito dessa capacidade de organizar a parte da trajetória olhando para frente. Veja, o que a gente busca aqui no iFood é um sonho grande, né? Sonhar pequeno, sonhar grande vai dar o mesmo trabalho. No final, você está colocando teu tempo, tua energia, teus recursos para poder realizar. A nossa cabeça aqui é uma cabeça de quem vai impactar o mundo como um todo, a partir do Brasil. O que é se tornar uma grande empresa, um grande ecossistema que vai além de uma empresa de delivery? É a capacidade que você tem de amarrar tudo o que acontece no dia a dia de uma pessoa. Seja ela um consumidor, seja ela um entregador fazendo sua renda, seja ela um restaurante, uma farmácia, um supermercado, um pet shop, vendendo, conseguindo expandir, conseguindo prosperar. Então, para mim, a ligação dessa grandeza que a gente tem, que faz parte da nossa cultura, ela está ligada à prosperidade. Ela está ligada ao fato de que a complexidade que a gente vai adicionando no dia a dia, ela vai gerando também muito valor para todo o ecossistema. E aí o ecossistema vai ficando mais forte. O mercado brasileiro cada vez mais entende o iFood como um grande ecossistema de conveniência, né? Hoje, as verticais que mais crescem dentro do iFood são farmácia e mercado. Por quê? Porque o consumidor cada vez mais olha para isso e fala: poxa, é aqui que eu vou buscar no corre do meu dia a dia. Junto com isso, os próprios entregadores cada vez mais vão levando parte da sua renda para momentos do dia que não estão 100% ligados à comida, né? A comida é muito ligada ao almoço, ao jantar, mas a farmácia, o supermercado, o pet shop, entre outras ocasiões, estão ligadas a vários outros momentos do dia. O entregador cada vez mais faz renda a partir disso, ou seja, ele está cada vez mais entendendo que é menos sobre o delivery de comida e mais sobre o delivery, a conveniência como um todo. Inteligência artificial para nós é uma realidade desde 2018, quando a gente começou essa jornada. Hoje já são quase 200 modelos proprietários usando a lógica de Machine Learning e já são mais de 4.500 agents usando IA generativa. O impacto primordial aqui tem a ver com crescimento. Ou seja, quanto mais o meu serviço melhora, quanto mais o meu serviço é mais eficiente, eu consigo transferir isso para o consumidor, mais o consumidor vem, fica e aumenta a frequência. E como consequência, cresce o restaurante e cresce a renda do entregador. A gente tomou a decisão de criar um modelo proprietário de IA generativa porque a gente queria muito gerar inteligência a partir do treinamento de um modelo com os nossos dados, com os dados que a gente no dia a dia vai inferindo e vai capturando junto a todo o ecossistema. Na hora que eu faço isso dentro de casa, eu tenho um outro nível de privacidade, tenho um outro nível de confiança e, ao mesmo tempo, eu ganho um outro nível para poder levar a inteligência que eu tenho na construção da arquitetura de modelos para dentro de um modelo de IA generativa. Isso torna o modelo único. Então eu saio de uma lógica de comoditização e vou para uma lógica de geração de valor muito proprietária. O modelo que a gente treina hoje de IA generativa, que a gente dá o nome de LCM, Large Commerce Model, é um modelo que já está sendo utilizado em vários momentos da jornada. Então, por exemplo, hoje a minha taxa de uma abertura de push, de uma notificação num celular, ela é muito maior do que antes, porque o nível de customização por pessoa é enorme. A capacidade que eu tenho de aprender quem você é me permite hoje direcionar, por exemplo, páginas como de farmácia de forma muito mais específica para o teu momento de vida do que se eu não tivesse esse modelo. Então eu saio de uma lógica linear e cada vez eu vou para uma lógica que obedece muito o princípio da personalização. O iFood Salão ele é uma iniciativa nossa de replicar no mundo offline o que a gente fez no mundo online. O que a gente fez no mundo online?
a gente teve a capacidade de gerar tráfego, teve a capacidade de fazer o restaurante vender a partir de um consumidor que descobre a oportunidade e fica, e vê naquilo um valor muito grande. O que a gente está replicando agora no iFood Salão é a mesma lógica, só que no mundo offline. Ou seja, a partir do conhecimento que eu tenho do consumidor, eu deveria trazer o consumidor aqui para baixo, ou seja, no mundo offline, e fazer ele cada vez mais entender oportunidades e também preferências, e ficando, portanto, dentro do ecossistema ao longo do tempo. Quem ganha com isso? Ganha o consumidor na conveniência e ganha o restaurante na capacidade de aumentar a venda também no mundo offline. Não, pelo contrário, o restaurante hoje ele não tem uma ferramenta de captação offline, né? Você deve se lembrar em vários momentos da vida que as pessoas ainda usam o famoso cartãozinho de 10 carimbinhos ganha o 11º e coisas do tipo. Por quê? Porque falta uma ferramenta digital para aquisição no mundo offline. O que o iFood pretende é avançar nas licenças para ser uma fintech que cada vez mais tem serviços disponíveis para os seus consumidores. As pessoas às vezes confundem isso com ter uma licença de banco, mas é algo diferente. O que a gente quer mesmo é ter a capacidade de cada vez mais levar um serviço que é customizado sob a ótica não só do produto, mas também do entendimento de risco de um consumidor, de um restaurante, de um entregador. Na hora que eu entendo isso bem, eu consigo precificar de uma forma mais correta e oferecer cada vez mais serviços. Os restaurantes hoje, por exemplo, têm muito pouco acesso a crédito. A gente já está se aproximando aqui de uma carteira de mais de 2 bilhões de crédito para restaurantes. Por quê? Porque eu tenho essa capacidade de individualizar risco e, portanto, crédito. Do ponto de vista de crédito, o meu grande público é o restaurante. Do ponto de vista de mera comodidade, sem ser um negócio que gera receita, é o entregador. Então, com o entregador, eu não busco gerar receita, eu busco levar comodidade. E do ponto de vista de experiência, em especial para facilitar a compra, é o consumidor. Bom, o iFood compete com ecossistemas globais que têm uma grande capacidade financeira por dois motivos. Primeiro, de um lado, eu tenho uma cultura que tem uma lógica, uma capacidade muito específica e que, em especial, me permite inovar na fronteira da tecnologia. Portanto, eu consigo competir de igual para igual. Segundo, que eu tenho também o acesso a essa capacidade financeira enorme. A Prosus, que é o principal investidor do iFood, me dá acesso a isso e me permite, portanto, olhar de igual para igual essa discussão. A inteligência artificial tem tudo a ver com competição no mundo atual. E nesse momento a gente se encontra nessa fronteira, né? É uma empresa que hoje não só constrói seus modelos usando técnica de machine learning, modelos proprietários, treina o seu próprio modelo de LLM e tem a capacidade de construção de agents de forma descentralizada via uma lógica no-code, o que permite para a gente uma escalabilidade fantástica. O que tornou a gente resolver a equação econômica do delivery no mundo foi o fato da gente ter conseguido uma escala muito grande numa concentração muito clara. Ou seja, o delivery ele adiciona um custo, é fato, para o restaurante, afinal tem um serviço adicional àquele que está sendo prestado no salão. Mas por outro lado, o que o delivery ele ocupa é o lado da cozinha ociosa, o tempo ocioso de uma cozinha. Então, no momento em que você adiciona um custo, mas reduz capacidade ociosa e consegue ganhar uma margem e escala ela, o resultado absoluto para o restaurante ele é bom. E foi isso que fez os restaurantes virem num primeiro momento e escalarem demais num segundo momento. Agora a gente vai para um outro nível, que é o nível que leva também isso para o mundo offline e permite a gente também adicionar mais escala ainda para os restaurantes. A forma como o consumidor reage é o que define ou como um produto ou um serviço vai ficar adequado. A lógica do frete grátis está muito associada à aquisição de um cliente, ou seja, o restaurante usar aquilo, ou o próprio iFood, para poder chamar a atenção de um cliente e trazer ele para perto. Na hora que um cliente vem para perto e ele prova uma comida, e ele adora aquela comida, e ele entende que aquilo deveria ser parte da rotina dele, o cliente deveria, ao longo do tempo, passar a pagar um frete grátis.
Uma outra forma é você entender um jogo mais de escala ainda, em que o restaurante e o iFood dizem aqui, para esse produto, para esse momento, sempre vai ser grátis, porque a escala ela é muito boa e, portanto, eu consigo usar essa escala a meu favor e financiar esse frete grátis. Então, ele vai depender muito de uma ocasião, de uma situação, para que a gente tome essas decisões junto com os restaurantes. Olha, eu não acho que aquele episódio de espionagem corporativa, ele revelou um nível alto de competição. Ele revelou um nível baixo de ética. Competição alta, eu vivo isso desde sempre. O meu problema não é esse. O meu problema é observar práticas de empresas que aliciam profissionais, em especial mais júniores, pagando valores para que eles possam ter conversas e, num segundo momento, pagando valores para que eles possam revelar informações que são privadas. O que a gente teve que fazer aqui dentro? A gente teve que reforçar mais ainda determinados fluxos de documentos, né, a privacidade interna aqui desses fluxos de documentos. Em especial, a gente teve que ir à polícia para poder ir atrás das pessoas que infelizmente tiveram um comportamento antiético. A gente já tem alguns mandados de prisão, de busca e apreensão, perdão, e o que a gente espera é chegar num nível de mandado de prisão e mandar para a cadeia pessoas que estão fazendo isso. Olha, o que favorece manter uma cultura coesa dentro de uma empresa é você praticar a sua cultura. Onde você direciona a empresa e quais são as consequências desse direcionamento, não deveria ser algo que atrapalha ou até melhora a cultura, porque a cultura tem que viver independente disso. Então, tudo que a gente tem feito em IA, que em última instância leva para, né, de forma simplista aqui, para automações, ela na verdade é para as pessoas uma grande prova da nossa cultura. Por quê? Porque a gente está fazendo isso não para cortar um custo aqui, mas para inovar, para deixar a empresa com um nível de prestação de serviço para o entregador, para o restaurante, para a farmácia, para o pet shop, para o supermercado, que não existe no mundo. E ao fazer isso, as pessoas reconhecem o valor da inovação via inteligência artificial, via automação. O iFood vai ser um grande ecossistema, muito maior do que ele é hoje, com novas interfaces e tudo isso extremamente alavancado por inteligência artificial. O fato de definir que inteligência artificial é mandatório para cada pessoa aqui dentro. O ponto importante, né, que a gente sempre tem muito orgulho de mencionar é o fato de contar toda essa história dizendo que a gente é brasileiro, porque isso não é comum, né? As grandes empresas de tecnologia do mundo não são brasileiras. Não é no Brasil que a gente, via de regra, se dá o direito de sonhar em fazer tecnologia de fronteira. E o que a gente está fazendo aqui ao longo do tempo é provando cada vez mais o quanto a gente é capaz, como brasileiro, de conseguir entregar isso. Então, eu sempre digo para as pessoas uma coisa aqui: nós seremos a geração que vai acabar com o complexo de vira-lata. A geração que vai fazer a gente acreditar que é capaz. Aí então é uma decisão do que a gente vai querer fazer. Olha, mão de obra em tecnologia, talento em tecnologia, para mim não é um problema. Veja, é uma competição grande, faltam talentos no Brasil, mas eu tenho uma capacidade de atração que ela é muito grande. Eu trabalho com tecnologias de fronteira que faz com que as pessoas tenham cada vez mais interesse em querer vir para cá. Então, é uma competição grande, mas é uma competição em que eu me destaco. Por isso não é um problema. Agora, precisamos estruturalmente melhorar isso no Brasil? Sem dúvida alguma.